Hoje é mais um vídeo de review e olha só quem eu trouxe aqui, a Nike Tempo 10 Academy versão de futsal. Essa é uma das chuteiras que eu realmente me surpreendi, principalmente considerando que a Academy são chuteiras intermediárias. E a gente tem muita concorrência dentro do futsal, até mesmo naquele vídeo onde eu falo sobre como você escolher uma chuteira de futsal, vão ter aí muitas chuteiras boas e que fica difícil realmente de brigar. Mas essa daqui, considerando a categoria, preço, as tecnologias que ela tem, a qualidade que ela entrega e a experiência de jogo, eu acho que vale muito a pena você conhecê-la, porque se ela entrar numa promoção, ela pode ser sim uma ótima opção para você. E se você quer conhecer tudo sobre essa chuteira, todos os detalhes antes mesmo de você comprar, siga aí no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E é claro, antes de tudo, deixa o like, o comentário, porque tudo isso apoia o canal. Também faça a inscrição, não esqueça porque é um passo muito importante. E aqui no canal agora a gente tem a comunidade lá no Telegram, então se você quiser trocar uma ideia, tirar dúvida, fique à vontade para passar lá que vai ser bem bacana. Essa é a Nike Tempo 10 Academy versão de futsal e eu vou apresentar para você um pouco das especificações técnicas antes de falar sobre o que eu achei dessa chuteira, se valeu a pena ou não. Como vocês podem ver, ela já está bem utilizada, eu até fiz questão de deixar pouco sujo para você ver mais ou menos como é que é essa impregnação de sujeira, vamos dizer dessa forma. E agora falando das partes técnicas, a gente vai ter aqui um cabedal sintético, que ele é muito parecido com um cabedal em couro, só que ele não é. Eu imagino que aqui seja uma microfibra e vai ter uma tecnologia que é uma exclusividade aí da Nike, que é chamada de Fly-Touch Light. O objetivo dela é trazer as sensações que a gente vai ter ali dentro do couro natural, mas obviamente a gente não vai ter todas as características. Por exemplo, a gente não vai ter uma chuteira que laceia conforme o uso. Eu já mostrei aqui para vocês chuteiras de couro, como elas laceiam. Foi naquele vídeo onde eu falei de algumas dicas para vocês comprarem chuteira de futsal. E dá para perceber que o meu pé é um pouquinho mais largo, aqui nessa parte onde fica o dedo midinho. E como vocês podem ver, aqui na Tempo 10, dado que tem esse cabedal de sintético, ele não fez ali esse processo de lacear. Mas é claro que ela cedeu um pouquinho, então antes ela era um pouquinho mais justa, ela cedeu, ela elevou um pouquinho aqui o espaço onde fica encaixado o pé e deixou mais confortável. Mas saiba que sim, ela não vai ser aquela chuteira que vai lacear, então se você tem um pé mais largo, tá sentindo muito, você pode ter certeza aí que ela não vai expandir o quanto você gostaria, o quanto você teria dentro do couro natural. Um outro ponto importante que você já pode notar logo aqui na parte da frente é que ela não vai ter uma costura na biqueira, e isso acontece porque não é um material em couro natural. Então quando não é couro natural, não tem uma necessidade tão grande, porque não tem um risco maior de descolar aqui esse nosso material entre o cabedal e o solado. Só que sim, pode acontecer de descolar, mas as chances são menores quando é um material sintético. Um outro ponto importante que vocês podem notar, ó, é que essa chuteira ela tem meio que um desgaste aqui, né? E eu já queria pegar exatamente esse par porque esse desgaste ele foi bem recente nos últimos jogos que eu fiz. Então é um ponto que você precisa se atentar, que vai ser aquele material que ele pode sim rasgar dependendo da dividida. Eu não acho que é um material frágil, porque eu já joguei bastante com ela. Realmente foi uma situação onde eu escorreguei um pouco meu pé no chão, e aí dessa forma ele ralou um pouquinho essa parte aqui do bico, quando eu fui chutar. Então meio que foi, sei lá, uma consequência. Então eu não vou falar que por conta disso é uma chuteira que não vai durar, porque se a gente pega o restante do cabedal, você pode ver que pelo menos não tem sinais grandes aqui de desgaste, tá vendo? Ó? É uma chuteira que parece que vai resistir bastante, até mesmo nesses pontos onde a gente vai ter aqui um material mais respirável, que geralmente aquele mesh, ele não tá rasgado nem nada. Então aquilo ali é aquela coisa, né? Você vai jogando e de alguma maneira vai desgastando. Então nessa parte da biqueira eu queria mostrar porque sim, pode acontecer, e saiba que ele vai ter aí esse aspecto, né? Quando ele cortar. Isso sim, porque é um material sintético, né? Eu imagino que se fosse um couro ele iria resistir um pouco mais, pelo menos é a sensação que eu tenho. Outro ponto que dá para comentar é sobre essas bolinhas que a gente tem aqui. É sim uma texturização, existe um relevo aqui, só que eu não consigo afirmar se esse relevo, essas bolinhas, fez alguma diferença durante os jogos. Eu imagino que não fez, para ser bem sincero, então não compre a chuteira pensando que isso daqui vai ser algo que vai fazer um grande diferencial.
Quais são as características que eu vejo dessa chuteira no cabedal que eu gostei? Eu acho que está muito mais relacionado ao controle de bola. Então nessa chuteira aqui eu senti que o controle de bola ele é bem interessante. Muito porque, dado que é uma microfibra bem macia, você pode ver que ela vai dando meio que uma enrugada, tá vendo? Ó? Ela realmente traz aí uma sensação que é próxima do couro. Então é nisso que ela é próxima do couro. É nessa sensação de toque que você sente que a bola dá uma amortecida no seu pé, você sente que aqui você não tem uma bola que escapa tanto. Então nesse caso aqui sim ela vai te trazer um benefício que é próximo do couro. Óbvio que dependendo do couro, do material que você utilizar, você vai ter aí um benefício maior. Eu até já comentei sobre o couro de canguru, que é um material mais premium, só que saiba que aqui também você vai ter um contato com a bola muito interessante em relação ao controle. Quanto à sensibilidade, eu acho que não é tanta sensibilidade, porque eu vejo que dentro dela a gente tem bastante acolchoamento. Não sei se dá para perceber aí pela câmera, mas a gente tem bastante acolchoamento e isso é interessante, não é ao mesmo tempo. Eu acho que é interessante porque garante bastante proteção quando você vai chutar. Eu realmente não sinto tanto dependendo de onde eu chuto, mas ao mesmo tempo também, se você quer uma sensibilidade maior, você acaba não tendo, né? No caso, vamos dizer que seja uma sensibilidade média, se fosse pensar dessa forma. Você não sente também que o seu pé fica tão distante da bola, mas você não sente também que você está próximo de um pé descalço, assim, digamos. Um outro ponto que eu posso comentar é que ela não é uma chuteira tão interessante caso você queira fazer aquele chute de bico, porque aqui você não tem tanta proteção. Então vai ser meio que o seu dedão direto ali com a bola, tá bom? Então dependendo de como você pegar, como é o caso aqui, a gente pode até mesmo ver essa marca, você vai sentir sim mais o seu dedão, porque ela não tem uma proteção como a gente vê em outras chuteiras de futsal. O que eu posso dizer é que essa Champo, por mais que ela tenha muitas características interessantes para futsal, ela também é uma chuteira adaptada para o futsal. Eu já comentei sobre isso, que muitas chuteiras que vêm em campo, elas têm essas adaptações. E aqui não foi diferente, ela não vai ter todas as preocupações que geralmente chuteiras profissionais de futsal, elas geralmente implementam. Um outro ponto que eu posso comentar também é que ela vai ter uma tecnologia que é aquela chamada de All Conditions Control, então mesmo que aqui esteja um pouquinho mais molhado, ela não vai ganhar peso, porque não é couro natural, e ela vai realmente entregar as mesmas características como se tivesse seca, pelo menos é o que a tecnologia promete. Mas é aquilo, no futsal, a gente não tá jogando no molhado, certo? A gente geralmente tá jogando ali dentro, sei lá, de um ginásio, ou então se realmente começa a chover a gente para o jogo, se for uma quadra aberta, porque escorrega. Então não sei se tem uma certa vantagem, para ser bem sincero, tá bom? Por mais que seja algo benéfico, eu pelo menos não vejo algo como um diferencial, algo que eu acho que você vale considerar como a decisão para comprar a chuteira ou não. Outro ponto que eu posso comentar agora, falando dessa parte do cabedal, essa parte mais em mesh, veja que ela suja e ela é feita exatamente aí para você ter mais respirabilidade. Então, realmente é uma chuteira assim que ela é leve, tá bom? Eu vou até deixar o peso aí para vocês, se eu não me engano deve ser uns 250 gramas, mais ou menos no número 40. Eu deixo aí o peso certinho para vocês. E a sensação é de bastante leveza. Quando eu joguei com ela, pelo menos eu senti assim bastante leve, não senti que ela pesa. É realmente um conforto bem interessante em relação à leveza. Também no conforto geral aqui, colocando a chuteira, ela realmente tem um conforto bem interessante. Nessa parte aqui do calcanhar, não tem tanto acolchoamento, mas eu realmente não senti uma necessidade tão grande assim também. A parte da língua também vai ser em mesh, como a gente pode ver, é tudo revestido nesse mesh. E realmente é algo bem confortável. A parte da entressola, que é o que muitas pessoas têm dúvida, né, quando vai comprar uma chuteira de futsal, aqui é uma entressola bem macia mesmo, tá bom? Você pode ver apertando aqui, ó, ela realmente vai ser bem macia. Eu gosto muito dessa entressola e talvez a única coisa que eu posso comentar é que ela não vai ser tão espessa quanto outras chuteiras. Então se você busca um amortecimento muito grande, eu acho que essa chuteira não vai ser aí o alvo que você está querendo, tá bom? Porque ela vai garantir aí que você tenha o amortecimento, só que não vai ser aquele amortecimento que quase você não sente o chão, né? Eu acho que é legal de você saber disso também. Mas pelo menos eu jogando assim eu não senti falta, eu não pensei que eu estava pisando no chão de uma maneira bem rígida, assim, digamos, né? Eu realmente senti que era uma pisada confortável, uma pisada macia, mas óbvio que dependendo do impacto você pode pensar, putz, se tivesse uma entressola um pouquinho mais espessa, talvez eu não sentiria esse impacto. Isso pode acontecer nessa chuteira, mas no geral atendeu muito bem. Eu não tive um jogo que eu falei, putz, a entressola não funcionou ou foi algo que me prejudicou bastante. Ela realmente funciona bem.
Um ponto importante, antes de finalizar essa parte do cabedal, é que aqui eu utilizo a numeração 40, que é 26,5 centímetros, e é uma chuteira que inicialmente ela ficou bem justa. Então, inicialmente eu joguei sem palmilha, então eu vou até tirar aqui a palmilha, que é a palmilha original que veio com ela, e eu joguei exatamente assim, sem palmilha, tá vendo? Ó, essa palmilha de construção. Funcionou bem, óbvio que jogar com palmilha é melhor, porque a gente vai ter muito mais proteção, mas se acontecer com você, porque sim, eu vou recomendar a numeração normal, eu acho que não precisa pegar meio centímetro maior, ou principalmente um número maior de 1 centímetro maior, né? Eu acho que a numeração normal deve atender, só que saiba que se incomodar um pouco aqui no dedão, como é o meu caso, eu acho que vocês já viram aí alguns vídeos meus, o meu dedão um pouquinho elevado, a minha sugestão é que você jogue sem palmilha até ela dar uma cedida, pelo menos um pouquinho, porque lembra novamente, ela não vai lacear, tá bom? Então, se você tem um pé largo, tome muito cuidado. Talvez uma numeração a mais, o meio centímetro maior, 1 centímetro maior pode ser ideal para você. E aí, seguindo agora nessa parte que é do nosso solado, é um solado que ele tem uma tração bem interessante, eu não acho que é uma tração super agressiva, ela funciona muito bem, eu acho que é bem na medida, e dependendo da quadra, obviamente, se ela tiver uma quadra mais empoeirada, você pode escorregar um pouquinho, porque não é uma tração muito agressiva, mas ela funciona muito bem, se for uma quadra limpinha, tudo certinho, você não vai escorregar de forma alguma. Eu testei naquelas quadras mais de ginásio e funciona muito bem, eu realmente gostei bastante. Então, no geral, essa é uma chuteira que, dependendo do preço que você pegar, eu acho que vale muito a pena. Se eu não me engano, eu paguei uns 390 ou algo do gênero. E nessa faixa de preço, eu acho que é uma excelente opção. Óbvio que ela briga com outras opções, principalmente com chuteiras que são feitas exatamente para o futsal. E nesse ponto aí você vai precisar realmente avaliar. E para finalizar, né, eu acho que eu não falei, o contraforte ele é bastante firme, ele acaba ficando mais leve, ou melhor, mais maleável nessa parte onde começa a falar da Champion aqui, né? Então, no geral, assim, eu recomendo sim você ter essa chuteira, é uma ótima opção, considerando aí o mercado, principalmente dependendo do preço que você pagar. Me conta aí nos comentários o que você achou da Nike Champion 10 Academy versão de futsal. Eu particularmente tive uma surpresa com essa chuteira, porque eu realmente gostei bastante, pelo menos nos jogos que eu tive, eu não tive tanto o que reclamar, mas óbvio que, considerando aí o seu preço que você pagar e as concorrentes, eu acho que sim vão ter opções melhores que você pode escolher, até mesmo considerando as dicas que eu passei no vídeo, onde eu falo sobre os pontos que você precisa considerar quando você vai comprar uma chuteira de futsal. E eu quero saber também de vocês que já comprou essa chuteira, se vocês gostaram, se tem outros modelos que vocês gostam, se os pontos que eu trouxe realmente faz sentido, porque a opinião de mais pessoas também eu acho que faz muita diferença, principalmente para quem está querendo comprar esse modelo, porque sim, vão ter promoções, vão ter situações que às vezes é esse modelo ou algum outro que não é tão interessante e essa acaba sendo uma ótima opção, então tudo isso faz muita diferença. E é claro, antes de encerrar o vídeo, não esqueça do like, do comentário, da inscrição, porque tudo isso é uma maneira de apoiar aqui o canal. E também não esqueça que a gente tem a comunidade aqui do canal, lá do Telegram, apareça lá pra gente trocar uma ideia, bater uma resenha, que vai ser um papo aí bem interessante. Era isso que eu tinha pra trazer, um abraço, valeu, falou!